galerinha, ainda não acabou, minha gente. A gente ainda tem aqui muito conteúdo importante, que, de novo, são os conteúdos que mais aparecem no Enem. Presta muita atenção, porque a gente tem certeza que questões, não é nenhuma, várias daqui, vão aparecer na prova do Enem esse ano. Lelê? Cara, você já viu um monte de coisa sobre ecologia, meio ambiente. E agora a gente vai para uma área que eu sei que a galera tem muita dúvida. Tem muita dúvida, que é a genética. Eu sou o professor Rubens Oda de Biologia e eu tô aqui para falar com você sobre a engenharia genética, que é o ramo mais moderno da genética, que manipula diretamente o DNA em laboratório. Porque quando a gente fala de genética, eu sei que você pensa logo em Mendel, né? Mendel, monge, cruz ervilha, né? Eu sei que tem gente que tem trauma, nem come ervilha por causa do Mendel. Mas hoje, gente, a genética não está mais cruzando ervilhinha, mosquinha de frutas, é lógico, um ou outro trabalha com cruzamentos, mas a maior parte dos laboratórios de genética manipula diretamente o DNA. E por manipular diretamente o DNA, a gente chama essa área da genética de engenharia genética. Quando que ela surgiu? Ela surgiu no fim do século XX com a descoberta de algumas enzimas que permitem o corte e costura do DNA. São enzimas que cortam o DNA em segmentos específicos, chamadas de endonucleases ou enzimas de restrição. Graças a essas enzimas, a gente consegue cortar o DNA onde a gente quiser. Isso permite uma série de aplicações que a gente vai discutir aqui, que são a clonagem, o exame de DNA e a transgenia. Eu sei que quando eu falo em clone, você pensa logo em ovelha, na ovelha Dolly. Eu penso também na novela, lembra? Não sei se é do tempo de vocês, né? Dr. Albieri, Lu, Jade! Mas, gente, clone é algo mais antigo do que a gente, é mais antigo do que o homem na natureza. Porque fazer uma clonagem significa que você vai fazer o quê? Que você vai produzir cópias geneticamente idênticas, pode ser de um único gene, pode ser de uma célula, pode ser de um tecido ou pode ser de um indivíduo inteiro. Teve uma vez, gente, que caiu no Enem uma questão que falava, sei lá, da sua avózinha. Minha avó caiu no Enem, é tipo isso. Sua avózinha, que pega folhas de violeta, bota ali no solo e produz, assim, novos pezinhos de violeta. E ele perguntava que processo é esse que sua avózinha está fazendo. Resposta, clonagem. Um monte de gente boa errou. Ah, mas clonagem não é ovelha Dolly, professor? É lógico que a ovelha Dolly, já eu vou explicar, a ovelha é um caso de clonagem. Mas quando uma célula da sua pele faz mitoses, gera duas células geneticamente iguais, isso é uma clonagem. É. Quando uma bactéria, há 3 bilhões e meio de anos atrás, surge no mar primitivo do planeta, essa bactéria deveria se reproduzir assexuadamente. E o que é a reprodução assexuada? Na maior parte das vezes é uma clonagem. Então a clonagem ela pode acontecer naturalmente, gente. O que o homem, né, começou a fazer ali no fim do século XX foi um processo de transferência de núcleos que já eu vou te explicar, e esse processo permitiu clonar mamíferos. Então a Dolly foi o primeiro mamífero clonado. A minha filha bem tinha um casaquinho de lã da ovelha Dolly, sabia? Uma relíquia do mundo moderno. Então, como é que foi essa história da ovelha Dolly? Eles pegaram o núcleo de uma célula de uma ovelha, colocaram num óvulo anucleado de uma outra ovelha, e depois essa ovelha foi colocada no útero de uma terceira. Como tem muita ovelha aí na história, para explicar isso eu prefiro dar uma inovada. Então acompanha aqui comigo como é que rola aqui essa clonagem do Dr. Frankenstein, Oda Stein. Você tem aqui uma barata. Pensa numa barata, em que a gente vai pegar o núcleo somático dessa barata. Vai pegar também um óvulo anucleado da porquinha. E, ó que curioso, eu vou botar o núcleo da barata no óvulo anucleado da porca. Então, estou pegando o núcleo da barata, o óvulo anucleado da porquinha. Depois, eu pego essa célula estranha e boto para desenvolver no útero da mulher.
Eu sou o Dr. Einstein, eu faço o que eu quiser. Botei para desenvolver no útero da mulher. Aí, a mulher tá lá, né, com essa célula estranha lá desenvolvendo. E aí vai passando o tempo. E ela começa a ter contração. Já pensou assim? E aí, gente, o que você acha que essa mulher vai parir? Gente, vai ser uma cena meio estranha. Vai começar a sair barata ali, ela vai parir barata. Mas, Oda, será que é possível? De boa mesmo, assim, eu não sei se é possível esse caso. Mas eu só faço um caso estranho assim pra você, por quê? Pra te mostrar que a informação genética está presente no núcleo, entendeu? Então esquece toda a historinha. Você vai ter que pensar de onde veio o núcleo, porque é o núcleo das nossas células que armazena a nossa informação genética. Beleza? Outra curiosidade, embora, né, o que venha a nascer aqui sejam baratas, esse DNAzinho, que é um DNA extranuclear, que está fora do núcleo, essa barata vai herdar da porca. Eu estou falando de qual DNA? Qual DNA está no citoplasma? É o DNA mitocondrial. Que, gente, já foram também várias questões do Enem cobrando essa herança do DNA mitocondrial. E o DNA mitocondrial sempre vem aqui do citoplasma do óvulo. Então, nesse caso, a barata vai ter um DNA mitocondrial oriundo do óvulo da porca. E no seu caso, o seu DNA mitocondrial também veio da mãe, sabia? Porque, afinal de contas, cara, quando o espermatozoide entra no óvulo, normalmente ele deixa o seu rabinho com as mitocôndrias do lado de fora. Então, nunca esqueça que o DNA mitocondrial sempre tem uma origem materna, sempre tem uma origem matrilínea, passando da mãe para os filhos homens e filhas mulheres. Tanto que a gente chama essa teoria de teoria da Eva mitocondrial, porque a minha mitocôndria veio da mamãe Oda, vovó Oda, bisavó, tataravó, tatara, Eva. Então, o DNA mitocondrial de Eva que se espalhou pelo planeta. Lelê? Cara, quando eu falei aqui de clonagem, eu lembrei de uma questão do Enem. Se você quiser outras questões, cara, sobre engenharia genética, que, cara, é um dos temas que mais aparece de biologia no Enem, na descrição do vídeo, você consegue baixar um e-book, em que a gente selecionou as principais questões desse tema que apareceram no Enem. Então vamos combinar o seguinte, você vai assistir essa aula e depois você vai treinar, gente, porque treinando você vai ver se você aprendeu ou não. Eu tenho certeza que isso vai te motivar, porque você vai entender que você está pronto para gabaritar o Enem. Combinado? Bom, já falamos então aqui da clonagem, vamos agora para uma segunda aplicação dessa engenharia genética. Segunda aplicação que é o exame de DNA. Tem vários programas aí de TV, não tem não? Que faz exame de DNA. E se for teu? E se for teu? Teste de DNA. Vai provar que o filho é teu? Cara, mas isso é só uma das aplicações desse exame que a gente chama, olha que chique, hein? De DNA Fingerprint. Fingerprint. Fingerprint, que é a impressão digital de DNA. Isso aqui é utilizado, por exemplo, naquelas perícias criminais. Não tem umas séries de perícia assim, iradas? Tem aquela... Tchan, tcharam, tem uma outra. Volta e meia aparece esse esqueminha aqui, já viu? Eu acho que o DNA da cena do crime é o DNA do nosso suspeito. Então, em perícia criminal, em exame de paternidade, às vezes, gente, até mesmo na comparação de espécies, no estudo evolutivo, estudos até de biodiversidade podem usar exames de DNA. Então, as aplicações aqui são múltiplas do DNA Fingerprint. Em que se baseia esse exame? Você pega o DNA do indivíduo e usa ali uma dada enzima de restrição ou endonuclease. O que essa enzima vai fazer? Digamos que é uma enzima que corte sempre que encontrar ali uma sequência de nucleotídeos GGAT. Então, encontrou um GGAT, ela corta. Outro GGAT, ela corta. Outro GGAT, ela corta, corta, corta. Digamos que o DNA da cena do crime tenha gerado 482 fragmentos. Ele foi cortado em 482 fragmentos. E o professor Oda, o principal suspeito, quando tem a sua célula cortada pela mesma enzima,
cara, gera exatamente os mesmos 482 fragmentos. Qual é a chance de, por acaso, terem sido formados exatamente os mesmos? Cara, a chance tende a zero. Então, um exame como esse comprova que o DNA da cena do crime é o meu DNA. E isso vai ser uma prova e tanto, né, para poder me acusar, para poder me prender. Então, sempre se baseia na comparação de fragmentos de DNA e não no DNA inteiro. Não, sabe, na sequência de letrinhas C, G, A, T, T, não é isso. Mas sim comparação de fragmentos. O Enem cobra bastante isso e você tem que saber interpretar um exame de paternidade. Digamos que havia suspeita se o pai da criança é o pai 1 ou é o pai 2. O que foi feito? Pegaram o DNA da mamãe, pegaram o DNA do filho, DNA do pai 1, do pai 2, estão fazendo ali a mesma análise. Odinha, de onde que a gente pega o DNA? Pode ser fio de cabelo, mucosa bucal, sangue, não importa, gente, não importa. Agora, a gente vai usar as mesmas enzimas de restrição para poder cortar o DNA, comparando os fragmentos de DNA, o que está aqui em rosa, são fragmentos de DNA de todos os indivíduos. E aí, minha gente, dá uma olhada aqui. Vê se você conseguiu matar quem é o pai dessa criança. Dá uma olhada. Bom, e ó, o pai 1 tem maior semelhança, hein? Eu acho que é o pai 1. Não. Porque se esse fragmento de DNA aqui do filho está presente na mãe e no pai, concorda que esse fragmento ele pode ter recebido da mãe? Ele pode ter recebido da mãe. Ele recebeu da mãe e o pai pode não ter, ou pode ter, não dá para saber. Então, o único fragmento aqui que, de fato, vai me dar ali uma informação para eu excluir ou incluir a paternidade é um fragmento que o filho tem e a mãe não tem. Porque, se o filho tem e a mãe não tem, ele recebeu de quem? Do pai. Que não pode ser o pai 1, quem é o pai 2. Parabéns pro papai. Só pode ser o pai 2, não vai ser o pai 1. Entendeu? Entenderam a lógica? Sempre fazendo, então, essa comparação. De boa? E vamos falar agora sobre os transgênicos, gente. Sobre os organismos geneticamente modificados. Mas, galera, você tá gostando da aula? Não esquece, dá aquele seu joinha, curte o nosso vídeo, comenta, compartilha, gente. Porque eu tenho certeza que quando você comenta, outros vão comentar, vão tirar suas dúvidas. É uma forma legal de você mostrar que você está entendendo e que você vai mandar bem no Enem. Então agora a gente vai falar sobre os transgênicos, que muita gente, de fato, confunde transgênico com organismo geneticamente modificado. Eu já vi até em provas aparecer como sinônimo. Mas sabia que são coisas diferentes? Organismo geneticamente modificado é um organismo que teve a manipulação do seu DNA com a introdução ali de genes através da engenharia genética. Agora, se você recebeu um gene da sua própria espécie, se você teve a inativação de um gene, você não é transgênico. Você sofreu um processo de terapia gênica e você pode até ser chamado de cisgênico, porque você recebeu um gene da sua própria espécie. Para que o organismo geneticamente modificado seja transgênico, ele tem que receber, através da engenharia genética, genes de outras espécies, ok? Então, quando a gente fala de transgênico, é alguém que recebeu o gene de uma outra espécie e está expressando o gene da outra espécie no seu genoma. São vários os exemplos de transgênicos, mas antes vamos entender as técnicas que são usadas na sua fabricação. A primeira delas, e a mais utilizada, é a técnica do DNA recombinante, que usa as enzimas de restrição para cortar o DNA em células diferentes e depois uma enzima chamada DNA ligase para poder fazer a colagem desses DNAs. Através da técnica de DNA recombinante, já foram produzidas bactérias que produzem insulina humana, bactérias que produzem hormônios de crescimento humano, diversas plantas transgênicas, resistentes a insetos, resistentes a herbicidas, com maior teor de nutrientes como a vitamina A. Então, o potencial de ação dos transgênicos é imenso. Agora, entenda, gente, que a transgenia é uma técnica. Não há como você ser a favor ou contra os transgênicos. Se eu perguntasse para você se você é a favor ou contra a radiação, qual seria a sua opinião? E, ó, eu sou contra, né? Por radiação, bomba nuclear, não tem nada a ver. Agora, e a radiação não pode curar o câncer numa radioterapia?
um raio-x, né? Não pode te ajudar ali a descobrir uma fratura. Como a transgenia mistura genes de espécies diferentes de uma maneira até controlada, você ali pode ter, sim, alguns problemas ambientais surgindo, problemas à saúde humana, mas sempre depende do transgênico que você está analisando. Você não pode generalizar. Há casos de bactérias transgênicas que são usadas para degradar petróleo. E que, por isso, elas vão ter, então, ali, na verdade, não é um impacto ambiental, mas vai melhorar a qualidade do ambiente, fazendo um processo que é conhecido como biorremediação. E existem alimentos que, notadamente, já causaram alergias. E aí isso é um problema. Então observa que sempre você tem que analisar caso a caso se um transgênico ele vai ser benéfico ou se ele vai ser prejudicial. A biobalística, ela coloca fragmentos de DNA em partículas de ouro e atira na célula para que a célula incorpore esse DNA. E uma das técnicas mais recentes de modificação genética é a chamada CRISPR-Cas. A mais famosa é CRISPR-Cas9, Cas9. Isso aqui é um sistema de defesa das bactérias que corta DNA viral que ligou ao DNA dela própria. O homem aprendeu a manipular essa técnica. E assim, com esse sistema CRISPR-Cas, a gente consegue cortar de uma maneira muito mais fácil e mais barata o DNA que a gente quer, inativar um dado DNA, introduzir genes de uma espécie em outra. E essa técnica mostra-se muito promissora, porque, por exemplo, ela já conseguiu cortar o gene do HIV em células humanas infectadas por esse vírus. Então isso aqui pode ser um passo, por exemplo, para a cura da AIDS. Já conseguiu cortar genes do câncer e curar um indivíduo com câncer de pulmão na China. Então observa que aqui a gente ainda está engatinhando nessa técnica em que um segmento de RNA pareia com o DNA e uma enzima corta aquele DNA, permitindo que depois também você possa introduzir ali o DNA que você queira. Beleza? Galera, eu espero que você tenha gostado dessa aula e se você quiser algo mais aprofundado, sabe, eu quero entender como é que essas enzimas trabalham direitinho, eu quero entender melhor os problemas ambientais relacionados aos transgênicos e a biologia como um todo, na descrição desse vídeo você tem lá o link para você acessar o Descomplica, que, gente, é muito mais do que um curso, né? Ah, você tem monitoria, tem correção de redação, tem aulas que, pô, te ensinam a estudar em casa, sem procrastinar. Então dá uma olhada lá, porque eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí, galera. Eu tô até suando, né, gente? Cara, é muita coisa, é muita informação. E eu tenho certeza que você vai querer guardar isso, né? Para poder dar aquela última revisada, sair da frente para você tirar o print. Porque é assim que a gente faz no Descomplica, beleza? Tira o print para você depois estudar, anotar coisas a mais. É, galera! E aí, valeu a pena? E aí, foi bom? Eu espero que sim, gente. A gente está aqui para te motivar, para aparar essas últimas arestas, porque eu tenho certeza que depois de todas essas aulas, você está se sentindo melhor, né, mais confiante para a prova que você vai encarar. Então, de coração, sabe o que eu desejo para você? Desejo que você vá para a prova dançando assim, ó. Gabarita, 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 o Enem. Lelê? Ótima prova, galera. Até mais.